um batom e 14 anos de prisão. Essa foi a pena imposta pelo ministro Alexandre de Moraes para a jovem Débora Rodrigues dos Santos, 39 anos, mãe de dois filhos pequenos. E qual foi o crime praticado pela Débora? Escreveu com um batom, a frase "perdeu mané" em uma escultura que está localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa frase, escrita pela Débora, tem autoria certa. O seu autor é o senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas o que diz o ministro Alexandre de Moraes? Que a Débora vandalizou a escultura. E o que é vandalizar no dicionário? Vandalizar é estragar, destruir, danificar. A frase escrita pela Débora foi lavada no dia seguinte ou no dia seguintes com água e sabão e saiu completamente. Não ficou nenhuma marca naquela escultura. Mas, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, esse foi um crime muito grave praticado pela Débora, porque, segundo ele, aquele é o símbolo máximo do poder judiciário. Disse ele em um trecho da sua decisão: a ré, conforme se verifica da última fotografia juntada a seguir, segura um aparelho de telefonia celular, demonstrando orgulho e felicidade em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra escultura, símbolo máximo do poder judiciário brasileiro. Vou ressaltar com você. Vandalizou, segundo as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes, uma escultura que está limpa depois de ter sido lavada com água e sabão. Essa escultura, vou dizer para vocês com toda sinceridade, há muito ela perdeu seu significado. Quando ela ali foi colocada, representava a justiça. Hoje, ela representa o arbítrio que é praticado todos os dias por vários dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo o principal deles Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, na história, ficará entre as piores pessoas do mundo. Ele terá a sua fotografia, o seu lugar garantido numa galeria das piores pessoas do mundo, das mais perversas. Eu quero conclamar a todas as mulheres brasileiras que usem os seus batons em suas redes sociais, escrevam a frase "perdeu mané", para dizer que nós estamos solidários com a Débora e sua família. Esse arbítrio tem que acabar no Brasil. E para ele acabar, nós temos que começar tirando Alexandre de Moraes do cargo que ele está indevidamente ocupando. Não tem a serenidade, não tem a paciência, não tem o recato de um juiz, de como deve proceder o juiz. Age por vingança, age por sentimento dos piores possíveis, talvez um sentimento que já foi relatado, retratado pelo ministro Barroso em uma das célebres sessões do Supremo Tribunal Federal. Deixo aqui o registro da minha indignação com essa decisão. Dizer para o povo brasileiro que isso não é a justiça do nosso país. Isso é um grupo de pessoas que se apoderaram do poder, tomaram o poder e estão governando o país com o revanchismo, não deixando esse país ter paz. O responsável
pela inquietação em nosso país é o Supremo Tribunal Federal, com suas decisões arbitrárias e absurdas. Mas eu creio que nós vamos vencer esse arbítrio em muito breve. Paz a todos. Bom, ótima fala do nosso querido Sebastião Coelho, né? Sensacional, parabéns a ele e parabéns a todos aqueles que ainda têm né, o bom senso. O bom senso. Querer que uma mulher seja presa por escrever perdeu o mané. Quem deveria estar preso era o Barroso, por ter dito essa fala perdeu o mané. Se alguém cometeu o crime foi cometido pelo Barroso. Porque um cidadão brasileiro, ele tem todo o direito de dizer perder mané, perdeu o mané. Ele poderia dizer para qualquer pessoa. Mas um juiz da Suprema Corte, é crime ele se posicionar dessa forma e dizer perdeu o mané. Não há mole, né? Porque se ele diz para mim que eu perdi, quer dizer que ele ganhou. E se ele ganhou, então é um crime. Porque ele não poderia ser partidário. Ele não poderia estar involucrado em política. Então, a mulher escrever perdeu o mané não é crime. E aí o ditador mente em dizer que ela destruiu a estátua. A estátua não foi destruída. Então, como que ele vai conseguir convencer qualquer pessoa que seja de que essa mulher vandalizou a estátua, sendo que não existe nada naquela estátua? Foi apagado. Então, esse aí é um símbolo, né? A mulher está presa há 2 anos, cara. 2 anos sem ter sido julgada. E agora ele condenou essa mulher a 14 anos de cadeia. É muito triste. Eu fiz uma live agora mais cedo, não sei se você teve a chance de participar, e claramente eu não repito o que nós fizemos na outra live, a gente faz uma live diferente aqui, mas a gente precisa ler somente o título do jornal, né? Que é esse aqui, ó. Isso não é justiça. Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom, num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. A única coisa que eu discordo com o jornal é dizer que isso desmoraliza. Porque para que algo seja desmoralizado, há de haver alguma moral. E já temos anos que não tem como desmoralizar aquilo que já foi desmoralizado, né? Não tem como. Eles já estão no nível mais baixo de desmoralização. A última pesquisa que eu vi, eu acho que 12% da população brasileira aprova esse lixo que se tornou o STF. 12%. De cada 10 pessoas, uma ainda aprova. E essa pessoa que aprova é porque não sabe o que é. E a mesma coisa que eu venho falando, nós precisamos alcançar, compartilhe esse vídeo para chegar às pessoas que estão sendo enganadas. Porque tem muito brasileiro que eles falam assim, mas as pessoas são contra a anistia. Sim, existem pessoas que são contra a anistia, porque as pessoas realmente pensam que houve uma tentativa de golpe. E se houve uma tentativa de golpe, por exemplo, eles querem que essa pessoa não venha a ser anistiada. Claro. Só que, se você explica para as pessoas que essa mulher está pegando 14 anos de cadeia por ela ter escrito perdeu o mané numa estátua, que dia depois foi apagado, ninguém ficaria do lado do Alexandre de Moraes. Ninguém. Não vou dizer ninguém. Porque petista é camarão, né? Ou seja, petista é camarão. Tem merda na cabeça, é vermelho, é cego e anda para trás. Bota isso na sua cabeça. Petista é camarão. Merda na cabeça, é vermelho, cego e anda para trás. Então, por isso, tirando esses petistas, nenhuma pessoa em sua sã consciência diria que essa mãe de família, 2 crianças, teria de estar presa por isso. E aquela coisa, deveria... Ah, mas ela pichou não, ela escreveu com o batom.
apagou, pronto, não tem problema. Se fosse com uma tinta, ela deveria pintar por cima, consertar. Consertou, pronto, essa punição. Fábio, e as pessoas que quebraram? Bom, as pessoas que quebraram, eles deveriam ser punidos sim. Mas que punição? Já falei, conserta uma escola, pinta uma escola, limpa a rua. Esse tipo de punição. E não essas coisas de prisão, 17 anos, essa coisa de maluco que eles estão fazendo, né? Isso é coisa de doido. Pessoal, hoje nós colocamos aqui uma meta, né? De vez em quando no nosso canal a gente coloca uma meta. E qual é a meta? Se nós tivermos hoje, né, são 30 pessoas. Você sabe que eu acordei muito contente. Opa, peraí. Então estão aqui, ó. 30 pessoas dando R$ 5 ou mais, eu vou acrescentar $100 no bolão de Natal. Você sabe que todos os meses eu vou colocar $100 nesse bolão para chegar no mínimo a $1.200 em dezembro. A gente vai fazer um sorteio para os membros do canal, vai ser sorteado $1.200, tá? Mas a minha meta é chegar a $2.000. Como é que a gente vai chegar a $2.000? Batendo a meta. Se você conseguir dar R$ 5, 30 pessoas dando R$ 5, eu vou acrescentar mais $100. O Fábio é burro, eu sei que eu sou burro, né? Porque $100 são R$ 570, né? E se a gente bater a meta, 5 vezes 30 vai dar 150, né? 150. Então o Fábio é burro. Isso, o Fábio é burro. Então o Fábio vai botar $100 no bolão, e aí a gente vai ficar com $400, ó. Tá, pra você não dizer que eu tô usando o mesmo dinheiro, tá aqui, ó. Vai para $400 se a gente bater essa meta de 5 pessoas dando R$ 5. Tá? Eu sei, eu sou meio burro, mas não é isso. É que eu quero fazer com que a gente chegue a $2.000 para você ter um melhor Natal da sua vida. Sabia? A gente pode chegar até mais, porque a gente pode bater mais metas, né? Então, se a gente alcançar 30 pessoas com R$ 5 ou mais, nós iremos colocar mais $100 para esse bolão dos membros de Natal. Claro, você já sabe. Fábio, para participar, você tem que ser membro. E tem que ser membro antes de maio. Talvez antes de setembro. Não sei. Mas dezembro vai ser tarde demais. Dezembro, a gente vai cortar até dezembro. Ninguém vai conseguir ser membro em dezembro e participar desse sorteio, tá? Então, R$ 5 ou mais. Se a gente bater 30 pessoas, eu vou botar mais $100, aí a gente vai ter 400, a minha visão. Ou seja, já temos 1.200 garantidos. Se esses 100 entrar, já são 1.300 garantidos, tá? Então vamos lá, que tem muita coisa pra gente falar. O bicho tá pegando. E uma coisa interessantíssima que aconteceu aqui nos Estados Unidos foi o seguinte. Ontem, o presidente Donald Trump, ele puxou o gatilho. Ou seja, o presidente Donald Trump usou sanções contra a esquerda latino-americana, né? A esquerda da América do Sul. O presidente Donald Trump usou sanções contra a Kirchner, a esquerdinha da Argentina. E o debate está seguindo, é o seguinte, o debate. A Globo diz que pode ser que o presidente Donald Trump, ele fez isso por causa do Milei. Um outro lado diz, talvez não tenha sido por causa do Milei, mas talvez tenha sido porque o Poio Carvalho está... Lembra do Poio Carvalho? Tem gente aqui que não conhece o Poio Carvalho. E a gente, na verdade, eu precisaria fazer mais vídeos sobre o Poio Carvalho. Tô devendo vocês mais vídeos. Mas é que, cara, eu não tenho muito tempo mesmo, né? Então fica difícil. Mas olha só para quem não conhece ainda o Poio Carvalho, essa história, que ele tá aqui fazendo uma delação, olha só o que ele diz aqui nessa matéria. Essa matéria aqui é do R7, né? Você sabe, R7 totalmente globalista, não vai dizer que isso aqui é matéria bolsonarista, porque não é, né? Então ele diz aqui, ó, Carvalho cita como exemplos concretos de beneficiados pelo esquema de financiamento o ex-presidente Lula, Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, blá, 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 blá. Então, a família Kirchner, ela está envolvida também
no esquema de corrupção de que o Poio Carvajal tem delatado. Então, algumas pessoas têm questionado, Fábio, essa delação que está acontecendo, será que isso aí tem a ver com isso? A gente pode analisar isso também. Porque a gente faz uma análise seguinte, a Globo está dizendo que, na opinião deles, é porque a aproximação do Milei com o Trump fez com que o Trump colocasse sanções à família Kirchner. Essa aproximação. Outras pessoas dizem que talvez tenha sido a delação do Poio Carvajal. Então são duas coisas, ou Poio Carvajal ou a aproximação do Milei. Se nós olharmos para o nosso lado do Brasil, o que nos importa é o Brasil, né? Nós somos brasileiros. Então o que nos importa? Corrupção. O Lula é corrupto? Porra, de acordo com qualquer pessoa que tem mais de 1 ano de idade, sabe que o Lula é o homem mais corrupto do mundo. Então, corrupção, check. Mas, se não for delação do Poio Carvajal e corrupção ao Lula, e se for aproximação? Peraí, o Milei é próximo ao Trump? É. E o Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro é próximo ao presidente Donald Trump? Cara, o presidente Donald Trump, na frente do mundo, na televisão, ele disse, meu amigo Eduardo Bolsonaro. Ou seja, das duas maneiras, beneficia o Brasil. Se for uma delação, a gente pega o Lula. Se não for delação e for uma aproximação, o Trump está muito próximo ao Eduardo Bolsonaro. Então a gente vai pegar o Alexandre de Moraes. Mas isso foi um aviso. Cara, eu explico a vocês, e a gente tem que repetir isso muitas vezes. As sanções, elas são usadas como uma arma de aviso. A intenção não é sancionar. A intenção é fazer você mudar. Eu quero que você mude. Pedrinho, se você não parar com isso, eu vou te bater. O Pedrinho parou. Eu não quero bater no Pedrinho. Eu quero que o Pedrinho pare de ficar fazendo merda. Então, o que o Trump quer? O que os Estados Unidos quer? Que o nosso STF pare de ficar fazendo merda. Porque se vocês pararem de fazer merda e vocês voltarem à normalidade, nós não iremos sancionar vocês. Nós vamos pegar esse careca, esse aeroporto de piolho, porque ele passou da linha, não tem mais volta para ele. Ele já era. Mas vocês que estão próximos a ele, se vocês largarem a mão e recuarem, nós vamos deixar de boa. Vamos deixar de boa. Você não vai perder sua viagem. Você não vai perder o seu visto. Você não vai perder sua grana. Você vai ficar de boa. Mas ele já era. Então, o que você quer? Você quer pular na granada? E aí todo mundo vai rodar nas sanções? Ou você vai falar, olha, sabe o quê? Deixa esse cara cair sozinho. Essa é a jogada. A jogada é essa. Essa é a jogada. Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo da Globo. Para vocês entenderem isso aqui, né? Tem muita coisa pra gente mostrar hoje aqui. Hoje vai ser fogo. Tem muita coisa mesmo. Não sei se a gente vai conseguir mostrar tudo para vocês, mas é muita coisa mesmo pra gente mostrar a você aqui. Pera aí, se eu consigo aqui. Yesterday. Pera aí. Deixa eu ver se é isso aqui. Pera aí. Proibida a entrada no país da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e também do ex-ministro do planejamento dela, que é o Júlio Miguel de Vivo, e das respectivas famílias. São sanções por causa do envolvimento deles em casos de corrupção. A informação foi dada pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. Kirchner já foi condenada, mas aguarda análise da Suprema Corte da Argentina. E é a primeira vez que os Estados Unidos sancionam um ex-chefe de Estado argentino. Mas o último presidente, Joe Biden, chegou a impor medidas contra ex-presidentes, no caso do Paraguai, do Equador e do Panamá. Mas não tinha acontecido, Sandra, não tinha um histórico de proibir a entrada, né? Que foi o que a gente viu agora. E é muito curioso o teor também da nota, né? A forma como a nota é redigida, né, Júlia? Que fala que os Estados Unidos têm um compromisso com o combate à corrupção e essa seria uma medida para levar esse combate
aos países do hemisfério, países que são importantes, etc. Mas, claro que a gente não pode esquecer, dentro desse contexto, que o presidente atual da Argentina foi o primeiro a visitar Donald Trump, veio aqui para a posse, é muito próximo de Donald Trump. E tem toda uma questão ideológica, né? Quer dizer, a Cristina Kirchner é mais identificada com a esquerda, não é privilégio da esquerda ter governos envolvidos com corrupção. A gente sabe muito bem que isso acontece tanto na esquerda quanto na direita, mas parece, pelo menos, algo muito ligado a esta amizade, essa proximidade muito grande que Donald Trump tem com Javier Milei. Você viu que ela ficou meio sem jeito? Ela falou, né? Governo de esquerda são corruptos. Aí depois ela viu que falou, meu Deus, eu tô na Globo, eu não posso falar isso. Se eu falar isso, eu vou perder meu pique, esse caramba, não posso. Aí voltou, né? O governo de esquerda são governos esquerdistas. São governos corruptos. Não, mas não somente os governos de esquerda. Você sabe que o governo de esquerda não é privilégio da esquerda, mas a direita também são corruptos, tá? Mas você viu que ela tentou voltar, cara. Ela falou que governo de esquerda é tudo corrupto. Olha só. E da entrada no país aqui, da ex-presidente. Ó, como é que ela fala aqui, que os Estados Unidos têm um compromisso com o combate à corrupção e essa seria uma medida para levar esse combate aos países do hemisfério, países que são... Claro que a gente não pode esquecer, dentro desse contexto, que o presidente atual da Argentina foi o primeiro a visitar Donald Trump, veio aqui para a posse, é muito próximo de Donald Trump. E tem toda uma questão ideológica, né? Quer dizer, a Cristina Kirchner é mais identificada com a esquerda, não é privilégio da esquerda. É que a Cristina Kirchner, essa corrupta, é da esquerda, mas corrupção não é só da esquerda, não, por favor, não tira da Globo, não, porque senão eu morro de fome, meu Deus, não tira da Globo, não. Aí não, eu tô governo de esquerda, é tudo corrupto, mas não é só esquerda não, tá? Não é só esquerda não, é só esquerda não, tá? Cara, esse que é o problema. A esquerda, ela quer governo grande. Governo grande é a coisa mais fácil do mundo de ser corrupto, porque enquanto maior você perde o controle. Mas o fato aqui é que eles estão debatendo que é o seguinte, só aconteceu isso porque a aproximação do Milei ao Trump. Se isso é verdade, então nós temos a aproximação do Trump com o Eduardo Bolsonaro. Então isso também será uma verdade. Né? Porque eu estava analisando o que muitos de vocês estavam falando, Fábio, pode ser a delação do Poio. Mas eu estava analisando, mas se for a delação do Poio, por que os Estados Unidos iria bloquear a entrada da família Kirchner aos Estados Unidos? Porque se fosse a delação do Poio, os Estados Unidos gostariam de prender a família Kirchner e não bloqueá-los. E você sabe que os Estados Unidos, eu falei para você, né, que teve uma matéria dizendo, petistas disseram ao Alexandre de Moraes, não vá aos Estados Unidos porque você pode ser preso. Quem é que lembra disso? Bota eu aí. Você lembra que o PT mandou uma mensagem ao Alexandre de Moraes dizendo não vá aos Estados Unidos, você pode ser preso? E aí eu fiz uma investigação aqui. Como é que a pessoa pode ser preso? Você fala, mas não tem nenhum inquérito contra o Alexandre de Moraes, não tem... Mas nos Estados Unidos existem coisas sigilosas contra alguém. Existem vários casos, pessoas que chegaram nos Estados Unidos, saindo do avião, preso. Mas ele não tinha nada, é porque é em sigilo. Existem coisas em sigilo. Então eu não acho que a Cristina Kirchner, eles iriam bloqueá-la. Eles iriam deixar ela vir para os Estados Unidos e prendê-la. Ou, como nós temos um presidente de direita, como eles acabaram de falar, talvez uma negociação. Eu não sei como que é a lei na Argentina, e claro que o presidente não pode se envolver na questão jurídica, mas eu não sei, eu acho que seria difícil se fosse uma delação. Mas aí vem assim e fala assim, mas não tem problema, a gente não quer ir para Disney mesmo, não é o que o esquerdista faz? Todo esquerdista que é bloqueado de entrar nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz é, eu não gosto dos Estados Unidos. Ué, não gosta? Olha esse vídeo dela aqui. Porque van a decir, seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, não. Ó, tá dizendo que falamos sobre a questão da ideologia da Cristina Kirchner. Não sou ideologia. Olha isso. Isso não é ideologia. Miren, Néstor e eu de vacaciones a Beijing e a Moscou. Eu de férias nunca fomos a Beijing, a Pequim ou Moscou. Ué, engraçado, igualzinho a esquerda brasileira.
um bando de comunistas vagabundos, mas nunca vão de férias para Moscou ou para a China. Bom, o brasileiro vai para a China sim. Tem alguns brasileiros que vão para a China. Essa é a verdade. Mas a maioria faz igual a ela. Olha só. No nos fuimos nunca. Nunca fomos para Pequim ou para Moscou. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Sabe aonde nós víamos de vacação? Sabe aonde nós vamos? Kirchner, nuestros hijos y yo? Os nossos filhos e eu? A Nueva York. Muy bien, señor. Se ve que leyó el libro. A Nova York. Mas peraí, você não gosta de ir pra Nova York? Ah, você gostava, não gosta mais? Que engraçado, né? Quando eles são barrados de entrar nos Estados Unidos, ninguém mais gosta dos Estados Unidos. Olha só. Muy bien. Muy bien. Ah. A Nueva York y a Orlando. Sí, a Disney World. A Néstor le encanta. A Nova York e Orlando. O que me encanta é ir pra Disney. Olha os esquerdistas falando a verdade. Fala, querida, como é que é? ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Me encantava. Eu gostava muito. Era como uma criancinha lá na Disneylândia. Eu acho que o Alexandre de Moraes também era assim, né? Igual uma criancinha na Disneylândia. Só que não pode mais. Não pode mais. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Não temos problema com os Estados Unidos. Não tem nada de ideologia. Muchachos, muchachas, déjense de joder con esto de que los comunistas y todo. ¿De dónde? Aí agora, que tá barrada de entrar nos Estados Unidos, eu nunca gostei dos Estados Unidos, eu nem gosto do Mickey, eu nunca irei para os Estados Unidos. Mas você acabou de falar aqui, porra, acabou de falar que o seu sonho, que você se sentia como uma criança conversando com o Mickey, mas agora não pode mais, então muda tudo. É igualzinho o Alexandre de Moraes, igualzinho. Alexandre de Moraes é a mesma coisa. Aí eu quero ir para os Estados Unidos. Quantas vezes vocês viram ele vindo para os Estados Unidos? Ah, vinha todo o tempo para os Estados Unidos, ganhar seus dinheiro. Você sabe, essa galera do SF, quando sai para palestra e tudo, são 50 mil reais por hora. 50 mil reais por hora. De acordo com a matéria que eu mostrei pra vocês ontem, estão fazendo um mapeamento aqui do dinheiro do Alexandre de Moraes. Do dinheiro do Barroso, dinheiro de todos eles. Quem é que tem dinheiro nos Estados Unidos? Vamos fazer um mapeamento, se podemos bloquear tudo. O problema, cara, é que a gente fala demais, né? A direita fica falando, esses caras vão tirar o dinheiro todo daqui. Tem que bloquear tudo antes que eles tirem. Tem que bloquear tudo antes que eles tirem. É isso que tem que ser feito. Mas a galera tá falando, é bem capaz de ir. Então, o que acontece? Na minha opinião, não foi ainda a delação do Poio Carvalho. Ainda não foi. Mas, de qualquer jeito, foi sanções à família presidencial, à família esquerdista de presidente, que é muito mais conhecido internacionalmente do que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, de acordo com a matéria do pacotão do Trump, o Alexandre de Moraes já é história. Eles estão analisando os outros. 120 dias para analisar os outros. Alexandre de Moraes já rodou. Já rodou. Os outros agora, análise. Quando é que vai sair? Pessoal, lá no comentário, quando é que você acha que vai sair sanções contra o Alexandre de Moraes? Eu não sei quando, né? Eu quero que saia o mais rápido possível, mas eu não sei quando. Ninguém não sabe. Tomara que seja ontem. Tinha que ser ontem. Entendeu? Ontem que tinha que sair isso. Mas fazer o quê? A gente tem que analisar todos os dias. Então, isso aí é um recado claro. Cara, eu tô explicando para as pessoas, nunca foi tão claro. Você vê que está tendo um avanço. As coisas que eu falava 4 anos atrás, hoje, elas estão muito claras na sua frente. 4 anos atrás, era um quebra-cabeça cheio de peça, mas ainda não estava encaixada. Hoje, muitas das peças já se encaixaram e você consegue ver a imagem do que está acontecendo. Hoje mesmo, de você ver uma matéria do Estadão dizendo que o Alexandre de Moraes não é justo. Isso pode ser efeito Trump. Eu fiz um vídeo hoje de manhã dizendo que isso aqui é o efeito dominó. É a primeira peça que caiu e vão cair várias peças, porque o dominó é assim, cai uma, vai caindo tudo, e essa pode ter sido a peça do dominó que caiu, e agora começa a cair tudo. Então nós precisamos acreditar, porque as coisas... Cara, ver o Estadão, que é globalista, igual o Alexandre de Moraes,
largar a mão do Alexandre de Moraes? Também temos que questionar. Fábio, será que largou a mão mesmo ou é aquele morde e assopra? Porque eu já vi, né? Eu já vi o Estadão, que é culpado, é cúmplice, o Estadão ir pra cima e depois assopra. Morde e assopra, morde e assopra. Será que agora mordeu de vez? E não vai assoprar? Pode ser, porque foi muito forte. Chamou de injusto. Semana passada chamou de ditadura, né? Censurador. Ou seja, eu tô vendo, tá se escalando, tá aumentando. Não somente a pressão do Trump, como dentro do Brasil começa a aumentar também. Esse tiro no pé que ele deu para prender e acusar, tentar prendê-la por 14 anos, essa menina, essa mãe de família, essa pessoa inocente, isso aí é um tiro no pé, porque toda a mídia tá começando a falar que foi um erro. Toda a mídia tá dizendo que é um erro. O Bullhall dizendo que é um erro. Quer dizer, só a Globo continua dizendo. Mesmo na Globo, eles escolhem assim juristas bem esquerdinha, né? Bem esquerdinha. Mesmo eles vão começar a mudar. Então eu tô vendo que estão largando a mão. Vamos lá, tem mais assuntos sobre isso aqui. Olha o Constantino falando um pouco sobre isso. Indignando, revoltando todo brasileiro de bem hoje. O voto do relator Alexandre de Moraes, né? Para condenar a 14 anos de prisão e impor uma multa de 30 milhões de reais à cabeleireira Débora, sem antecedentes criminais, mãe de 2 filhos pequenos, cujo crime terrível foi ter pego um batom e pichado. Pichado nem é a palavra, porque piche é algo que não sai fácil. Escrito com o seu batom, a frase "perdeu o mané", o que foi limpado ali com um jato de água no dia seguinte. Esse foi o crime terrível de Débora. Alexandre de Moraes demonstra incrível crueldade. Na verdade, ele está torturando uma moça inocente para dar um aviso, para mandar um recado para a população brasileira. Fiquem quietinhos, fiquem nas suas aí, senão vocês vão pagar esse preço. É uma narrativa que foi criada de que houve uma terrível tentativa de golpe ao Estado de Direito, que foi arquitetado por Bolsonaro e executado, então, por donas de casa armadas de batom. É isso que querem que acreditemos. De novo, né? Num país em que não tem um corrupto graúdo da Lava Jato preso mais, nem Sérgio Cabral. Num país em que o STF devolve helicóptero e dinheiro e blinda, de alguma forma, com seu ultragarantismo, traficantes perigosos, assassinos. Num país em que vários de grupos criminosos organizados são soltos, têm regalias, têm prerrogativas, né, da justiça. Essa moça, trabalhadora, presa por usar um batom e escrever na estátua da justiça, "perdeu o mané", que é uma frase que só tem problema mesmo se for dita por um ministro do Supremo, como foi o caso. Né? Vamos lembrar aqui que Barroso falou "perdeu o mané" para uma pessoa que apenas cobrava, pedia, na verdade, mais transparência no processo eleitoral. O mesmo Barroso que disse: "nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE". Isso, a confissão de um crime. Agora, qual o crime de uma cabeleireira que pegou um batom da sua bolsa e, num ato ali de impulso, escreveu a frase que estava revoltando todos os brasileiros porque dita por um ministro do Supremo? Como é que Alexandre de Moraes faz uma coisa dessas? Eu tô vendo hoje até alguns isentões falando: tá vendo? Ele foi longe demais e assim ele dá arma ao bolsonarismo. São pessoas que estão mostrando também serem desprovidas de empatia, talvez. São desalmados também, assim como o ministro, porque a preocupação nesse momento é uma punição dessas absurda da arma para o bolsonarismo. E não esses isentões entenderem o que eles ajudaram a construir, a criar no Brasil hoje. Um monstro que pune com 14 anos de prisão e 30 milhões de multa uma pessoa que não cometeu crime algum. Olha, estão brincando com fogo. O perfil de Alexandre de Moraes, se esse poder continuar totalmente sem freio, é um perfil de um tirano que entra para a história com crimes terríveis. Estão brincando com fogo, repito. E todos os que estão deixando o ódio a Jair Bolsonaro falar mais alto do que a preocupação com seres humanos de carne e osso, com inocentes do 8 de janeiro, todas essas pessoas são de alguma forma cúmplices do que está acontecendo no país hoje. É uma data triste, é um dia sombrio da nossa história, vem a ser o aniversário de Jair Bolsonaro, e ele gravou inclusive um vídeo convocando as pessoas para o dia 6 se manifestarem na Paulista contra isso tudo e pedindo anistia. Anistia nem é a palavra certa, porque pressupõe crimes. O que esse povo precisa é de justiça. Uma justiça que vem sendo usurpada por aqueles que deram o verdadeiro golpe em nossa democracia. Exatamente. Anistia, quem precisa é o Alexandre de Moraes. Anistia, quem precisa é o Barroso. Essas pessoas precisam de anistia, tá? O pessoal que estão presos, eles precisam de justiça. Essa é a verdade. Nós usamos o termo anistia porque tem que ser usado o termo anistia. Mas quem precisa de anistia são esses juízes. Eles precisam de anistia. Olha só isso aqui, pessoal. Petistas jogam tinta vermelha no apartamento de Carmen Lúcia. Aí eu pergunto a vocês. Tem comparação? Tem comparação? Aí eu pergunto a vocês.
Eu pergunto a vocês, quanto tempo que ela ficou presa? Ou ele, o petista aí, ficou preso? Pegou 14 anos? Hã? É a mesma coisa? Deixa eu tentar encontrar aqui eu nem sei se está aqui a faixa. A gente deve ter em algum lugar aqui uma foto dela, né? Uma foto da pichação aí no caso dela. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se tem aqui na matéria. Se tem na matéria aqui. Deixa eu ver se tem na matéria aqui a foto dela. Aqui, ó. Tem. Vamos lá. Vamos fazer a comparação. Vamos fazer a comparação. Aí tá a foto do petista e aqui tá a foto da menina que pegou 14 anos de cadeia. Olha o que ela fez. Perdeu Mané, que foi apagado no mesmo dia. Comparado, isso numa estátua, e no caso, tirando isso aqui, a gente coloca aqui na casa. Olha isso. No apartamento de Carmen Lúcia. Aí você me responde se é a mesma coisa, né? Então tá claro, quem deveria, quem falou isso é o querido André Marcília, né? Que ele vem falando, quem deveria pedir anistia são os juízes da Suprema Corte. Eles teriam de negociar uma anistia para que eles não sejam presos por ser criminosos. Eles, pelo crime de assassinato, pelo crime... E, cara, os crimes que eles cometem são vários, né? Vamos lá. Sem nenhuma técnica. É um voto perigoso para a democracia. Aliás, essa questão da anistia, o Consta estava falando muito bem, é necessário realmente que a gente perceba que anistiados não deveriam ser essas pessoas do dia 8. As pessoas do dia 8, esses réus, deveriam ser alvo de justiça. A anistia seria para quem os está condenando. A anistia é para quem comete ilícitos e não para quem merece justiça. E eles merecem justiça. É absurdo o que está acontecendo. Aliás, essa lei da anistia poderia talvez se chamar, esse projeto da anistia poderia se chamar em homenagem a ela, Débora Rodrigues, que é o nome da cabeleireira. É absurdo o que acontece, é lamentável o que acontece, e os absurdos são tamanhos que acho que vale a pena a gente pensar alguns deles. Então, primeiro, você até, Cauti, comentou inicialmente, olha, ela não é de alta periculosidade, mas sabe por que ela está presa? A defesa dela fez um requerimento para que ela pudesse responder ao processo, que ela aguarda 2 anos presa, e a defesa fez um requerimento para que ela pudesse responder em liberdade. Sabe qual foi a justificativa do ministro Moraes para mantê-la presa? Que ela era de alta periculosidade. Isso foi colocado na decisão. Qual é a alta periculosidade de uma mãe com 2 filhos em casa que escreveu ou manchou uma estátua de batom, ou se muito, pichou. Isso é um absurdo, e essa pessoa, essa Débora Rodrigues, foi condenada, além da questão dos milhões da multa, ela foi condenada a 14 anos pelos crimes, olha só, golpe de Estado, abolição violenta do Estado, e não só, organização criminosa armada. Não é só organização criminosa, é organização criminosa armada. Qual é a arma dela? Um batom? Pelo amor de Deus, sequer há indícios de que ela entrou nos prédios públicos, sequer há qualquer manifestação no sentido de que ela teria depredado o patrimônio público, sequer há menção a que ela teria desejado um golpe de Estado. Sabe de onde o voto? E eu tive o desprazer de ler esse longuíssimo voto do ministro Moraes, e depois postei nas minhas redes a respeito dele. Sabe o que o ministro... Como ele caracteriza a intenção dela de golpe? Porque depois que ela escreveu na estátua, e isso foi filmado pelas câmeras de TV de emissoras, ela se mostrou orgulhosa e feliz. Foram essas as palavras da decisão. Então, como ela se mostrou orgulhosa e contente, feliz, enfim, por ter escrito Perdeu Mané na estátua, pressupõe-se que ela era uma golpista. E ela estava, então, junto dos demais, então ela era uma golpista por osmose. Quer dizer, no automático, na baciada, como se nada houvesse de necessário para se condenar uma pessoa a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Onde que nós vamos parar com isso? Não é só ela que fica completamente refém de um arbítrio da Suprema Corte, somos todos nós. É a sociedade. E olha, eu vou também listar um outro absurdo. Ela foi condenada, além desses crimes que eu mencionei, ainda tem o de deterioração de patrimônio público tombado. Isso está na Lei 9.605 de 98. Olha só essa artimanha aqui que é importante a gente perceber.
A lei, no seu artigo 65, diz que pichação de patrimônio público, você pega no máximo 1 ano de prisão. Pichação, 1 ano pela lei. Vai lá o ministro Moraes e coloca ela não no artigo da pichação, coloca no de deterioração. Sabe por quê? Porque o de deterioração tem 3 anos. Então, para enfiar mais 2 anos nela, sequer classificaram aquilo que ela fez como pichação e sim deterioração. Pô, tem um artigo que fala de pichação e colocam em deterioração para ter mais pena. Quer dizer, onde a gente está? Onde que a gente vai parar com isso? E mais, para finalizar, ela ainda foi acusada de obstrução da justiça por ter apagado as mensagens do celular dela. Como se todos os tratados de direito internacional, todos os tratados de direitos humanos não pregassem que você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Onde a gente está? Onde a gente vai parar? Nós simplesmente estamos no caos. O Brasil está no caos e o STF é um dos promotores disso. E isso precisa ser dito. Caraca, mano. Parabéns, parabéns. Eu tenho seguido bastante as mensagens dele, tenho aprendido bastante, né? Porque pessoas inteligentes que a gente precisa, né? Precisamos de pessoas inteligentes, pessoas que estão brigando aí para a liberdade do Brasil, tentando levar o Brasil à normalidade. Eu digo a vocês que as coisas estão no caos, as coisas estão difíceis, mas estão avançando. Essa é a realidade, pessoal. As coisas estão muito difíceis, o caos está instaurado no Brasil, mas se você repara com a vitória do Trump, com a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, você vê que aparentemente tá muito ruim, mas tá melhor do que estava. As coisas estão melhorando. E como as coisas começam a melhorar, a impressão é de que está piorando, entendeu? Porque eles estão desesperados. E eu, como falei, venho falando a você, tem que piorar para melhorar. E as coisas... Alguém perguntou aqui, Fábio, por que o Trump ele foi tão rápido em colocar as sanções no juiz que ele ordenou a prisão do Netanyahu e ele não está sendo rápido em botar sanções sobre o Alexandre de Moraes? É pela repercussão. Então, é repercussão. O juiz foi algo internacional visível ao mundo. E a questão do Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês, o Moraes ele é insignificante, que ninguém nem sabe quem ele é. Nos Estados Unidos, ele é o cocô do cavalo do bandido, ninguém sabe quem ele é, cara. É totalmente insignificante aqui nos Estados Unidos. Então, ele é uma pessoa desconhecida. O juiz do Haia, que todo mundo conhece, esse foi um exemplo que o presidente Donald Trump teve de dar ao mundo. O Alexandre de Moraes, porque ninguém conhece, nem o presidente Donald Trump sabe quem ele é. Então, ele não foi sancionado da mesma forma que foi o juiz do Haia, porque o Trump nem sabe quem ele é, cara. Agora que o Trump tá sabendo quem ele é, e agora pode começar a vir sanções a ele. Porque, se você vê, se o Alexandre de Moraes não fosse tão burro, e não fosse pra cima do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, Eduardo Bolsonaro, se o Eduardo Bolsonaro não fizesse a jogada de vir aos Estados Unidos e mostrar, ninguém saberia quem é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes seria aquele ditador dentro do Brasil que ninguém conhece. Ninguém ficaria sabendo. Então a diferença é essa, é o conhecimento. A gente sabia quem era o juiz do Haia. O mundo todo ficou sabendo. Todas as notícias notificaram que ele foi para cima de Israel. E olha que aqui nos Estados Unidos, o Marco Rubio e o presidente Donald Trump, acabou de sair uma notícia agora, não sei se vocês viram essa notícia, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A Globo está dando essa notícia, quase chorando de dor, porque eles estão dando essa notícia. Você sabe que a Globo odeia o Trump, né? Como eles odeiam o Bolsonaro. Eles acabaram de dar uma notícia aqui de que aconteceu agora, para você pensar nisso aqui. É outra coisa que nós precisamos pensar, né? A gente precisa pensar bastante nessas coisas que estão acontecendo no Brasil. O Brasil não é para amadores, né? Isso aí é a maior verdade de todas. O Brasil não é para amadores. Olha só isso aqui, deixa eu botar aqui para você ver. Olha essa matéria que está saindo agora aqui, que acabou de deixar a esquerdalha pé da vida mais uma vez. Preste atenção, ó. Medidas que foram pedidas pelo presidente Donald Trump, e ele condicionou a adoção dessas medidas
para negociar a volta, o retorno do financiamento federal para a universidade. Então, a Colômbia concordou em revisar as políticas de admissão de alunos e fazer mudanças em departamentos e também em programas de estudos sobre o Oriente Médio. Vai ter a nomeação de um supervisor para cuidar desses setores. Isso porque o governo federal acusa a universidade de tolerar o antissemitismo desde os protestos pró-Palestina que aconteceram no campus no ano passado, por causa da guerra em Gaza. A gente se lembra que no ano passado os estudantes fizeram passeatas no campus, montaram um acampamento, ficaram semanas lá fazendo esses protestos. Agora, nesse mês de março, no início desse mês de março, o governo Trump prendeu um estudante que participou dessas manifestações e o estudante está sendo acusado de ter ligações com o Hamas. Ele nega. A Colômbia também concordou em estabelecer uma definição formal do que é antissemitismo, para evitar atos contra judeus. A direção da universidade disse que já estava tomando medidas de segurança e que 36 guardas estão terminando um treinamento para atuarem no campus e vão poder, inclusive, prender pessoas, tirar pessoas que não estejam agindo de acordo com as normas da universidade. O uso de máscaras, por exemplo, vai ser proibido, a não ser por motivos de saúde ou religioso. Parte da comunidade acadêmica reagiu com declarações lamentando a interferência federal na universidade. Mas a falta de recursos já ameaçava atividades da Colômbia e programas de pesquisa. A decisão de cumprir essas medidas pedidas pelo governo não é uma garantia de voltar a receber os 400 milhões de dólares de financiamento federal. Mas Donald Trump disse que voltaria a negociar se as exigências fossem atendidas. A Colômbia é uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos e sempre defendeu a sua independência de gestão. O governo Trump alertou pelo menos outras 60 universidades sobre ações semelhantes. A da Pensilvânia, por exemplo, teve o corte de 175 milhões de dólares em repasses federais por causa das políticas que a universidade tem de inclusão de alunos transgênero, especificamente até de uma aluna que é trans e que foi aceita na equipe de natação da universidade, participando até de competições. Donald Trump é contra isso, discorda desse tipo de política. Ele, inclusive, assinou, logo no início de seu governo, um decreto que estabelece o reconhecimento de apenas 2 gêneros aqui nos Estados Unidos, o masculino e o feminino. Estados Unidos não, meu filho, no mundo, tá? Para com essa babaquice. No mundo todo só existe 2 gêneros. Não existe homem grávido e mulher de pênis, não. Isso não existe. Para com essas babaquice. Homem não fica grávido e mulher não tem pênis. Tá? É bem claro. Não tem esse... O mundo todo é 2 gêneros. Para com essa palhaçada de que nos Estados Unidos só tem 2 gêneros. Oh! Não, o mundo todo. Ou você nasceu homem ou você nasceu mulher. Não tem esse negócio, não. Tá? Para com essa babaquice. Vamos logo falar a verdade. Para com essa idiotice. Isso é coisa de maluco. O pessoal tá ficando doido. Isso é claro. Mas o assunto aqui é o seguinte, o presidente Donald Trump, olha só, as universidades, você fala assim, olha só a desonestidade intelectual desses supostos, né, jornalistas do Brasil. As universidades privadas não aceitam a interferência do Estado. Oh, peraí. A universidade privada que recebe 400 milhões do Estado? Ué, que universidade privada é essa? Que recebe 400 milhões do Estado. Se é privada, então larga a mão do dinheiro do Estado. O que o presidente Donald Trump falou é o seguinte, se vocês continuarem com essas babaquices que vocês estão fazendo, o dinheiro do Estado não vai para vocês. Ah, nós somos privados. Então use o seu dinheiro. Por que vocês são privados e precisam do dinheiro do Estado? Que dinheiro do Estado? O dinheiro do Estado não é para ir para universidades bilionárias. Então, o presidente Donald Trump negociou que é o seguinte, se vocês continuarem com essa babaquice dessas pessoas implementando o antissemitismo, nós iremos tirar todo o dinheiro. E da Universidade de Pensilvânia, que também, eu acho que foi Penn State, é uma universidade também da Ivy League, ele falou o seguinte, se vocês continuarem botando homem para competir contra a mulher, não terá dinheiro do Estado. Então, não tem nada que ver com o Estado se meter empresas privadas. O que tem que haver é o Estado tirando o dinheiro do Estado
em empresas privadas. Vocês são em privados, vocês usam o seu dinheiro, fazem o que vocês quiserem, mas não com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dos impostos. É isso que o Trump está falando. É isso que o Trump está falando. Agora, pensa comigo. Nós estamos numa guerra aqui nos Estados Unidos contra essas pessoas que apoiam o Hamas. Vários alunos, e aí o Marco Rubio, eu vou ter que mostrar isso aqui do Marco Rubio para você, porque isso aqui foi forte, do Marco Rubio. Porra, tomara que eu tenha gravado aqui do Marco Rubio. Não, esse aqui não. Esse aqui não, né? Esse aqui não. Esse aqui é do outro. Peraí. Esse do Marco Rubio. Vou traduzir para você do Marco Rubio, tá? Presta atenção aqui do Marco Rubio. Vamos lá, botar aqui do Marco Rubio. Eu vou traduzir para você. Presta atenção que o Marco Rubio fala. Ó. Bom, tem que tirar isso aqui primeiro. Peraí. Tirar isso aqui. Pessoal, dá o joinha, inscreva-se no canal. Agora eu abri. Se você não sabe, se nós conseguimos bater a meta com 30 pessoas dando R$5, nós vamos colocar mais $100 no bolão de Natal. Se você não sabe, o nosso canal, a gente faz um bolão de Natal. E o bolão de Natal já vai chegar a $1.300 se conseguimos bater a meta de 30 pessoas com R$5. Vamos lá. We're approving visa revocations. If you tell us when you apply for a visa, se você fala pra gente, quando você está aplicando para um visa, você está aplicando para uma cidadania, você está aplicando para ser um residente nos Estados Unidos, que você está vindo para os Estados Unidos para praticar de um evento pró-Hamas. I'm coming to the U.S. to participate in pro-Hamas events. That runs counter to the foreign policy interest of the United States of Isso é contra a nossa política. America. It's that simple. So é muito simples. O que o Marco Rubio está dizendo aqui é o seguinte: as pessoas que estão fazendo protesto pró-Hamas, eles estão sendo, tirando os vistos de estudante deles, tirando o visto, a residência deles, tirando o visto de visita e mandando eles de volta para casa deles. Aí tem gente argumentando que isso não é certo, liberdade de expressão. Só que isso é uma regra nos Estados Unidos. Se você chegar nos Estados Unidos ou chegar na Embaixada Americana e na hora da entrevista você disser, eu estou indo para os Estados Unidos para fazer um protesto pró-Hamas, seria negado na hora. Quando você entra nos Estados Unidos, eles perguntam, quando está pegando visto, você pertence a alguma organização de extrema? Você pertence a grupos comunistas? Você pertence a grupos terroristas? Se você disser que sim, você é negado na hora. Então o que o Marco Rubio está dizendo é o seguinte, vocês mentiram, vieram para os Estados Unidos, uma vez nos Estados Unidos, vocês se juntam grupos extremistas pró-Hamas, e aí vocês dizem que não, liberdade de expressão. Não, vocês cometeram um crime mentindo na entrada dos Estados Unidos. Porque se houvesse dito, vocês teriam sido barrados. É isso que ele está falando. Se você tivesse dito pra gente que faria isso, nós nunca teríamos lhe dado o visto. Now you're here. Now you do it. Agora você está aqui e agora vocês estão fazendo esse monte de babaquice. You lied to us. You're out. Você mentiu pra gente, vocês estão expulsos daqui. It's that simple. The Trump administration... É muito simples. Agora eu pergunto pra vocês. Os Estados Unidos está levantando uma grande guerra contra as pessoas que são pró-Hamas. Você poderia nominar alguém que é pró-Hamas aí no Brasil? Hã? Você poderia nominar alguém que é pró-Hamas no Brasil? Você poderia botar o nome de alguém aí que é pró-Hamas? Para que os Estados Unidos veja, essas pessoas são pró-Hamas? Essas pessoas fazem campanha pró-Hamas? Essas pessoas lutam pró-Hamas? Essa pessoa tinha o seu vice do lado de terroristas do Hamas? Diga-se de passagem, eu acho que todo mundo do lado dele já morreu, só falta ele. Mossad conseguiu apagar todos eles ali, só tá faltando o Alckmin. Porque eu acho que todo mundo que estava do lado esquerdo, todo mundo que estava do lado direito, já foi pro saco. Só faltou o Alckmin. Toda a galera do lado dele caiu. Entendeu? Então, esse é o ponto. Você tem o cara que é pró-Hamas. O Lula é pró-Hamas. A esquerda brasileira é pró-Hamas. Os caras usam camisa pró-Hamas. Os caras falam com lideranças pró-Hamas. Não deveriam eles também ser sancionados por isso? Se os estudantes aqui estão pedindo visto, por que o Lula vem para os Estados Unidos? Se o estudante não pode vir. Se uma pessoa diz que eu sou pró-Hamas, não pode vir. Se o Lula é pró-Hamas, por que ele pode vir para os Estados Unidos? Também deveria ser bloqueado de vir para os Estados Unidos. Por ser alguém pró-Hamas. Pró-terroristas.
né? Eles têm que ir visitar Cuba. É isso que eles têm que visitar. Agora eu vou botar uma coisa aqui que vai te trazer revolta. Você vai ficar revoltado. Porque isso aqui dá revolta, né? Olha o que esse lixo está falando. Vamos ver aqui o lixo dos lixos. Pessoal, um absurdo que acaba de acontecer no STF. Eu peço que vocês me ajudem a denunciar o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora estivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista, não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo. Bom, não precisa assistir tudo, né? Esse lixo, ele é o cara da rachadinha confesso, que agora está dizendo que não confessou. Peraí, pessoal, como que funciona a delação? Se alguém faz uma delação e ele confessa o crime, como nós botamos o vídeo para você ver, ele confessou. Depois ele diz em público que não confessou, então a delação tem que ser derrubada. Tem que derrubar a delação e ele tem que ser investigado pelos seus crimes. Ou ele confessa que ele teve a rachadinha, que é ladrão, corrupto, vagabundo, ou ele tem que enfrentar a justiça. Ele não pode dizer que não fez, não confessou e continuar com a delação. Entendeu? Ele tem que explicar. Então, o que foi que ele falou, né? Não é uma delação, né? Sei lá que desgraça foi aqui. Não foi a delegação para delação, você confessa alguém. Não é delação, usei o termo errado. Ele estava fazendo uma... Sei lá que desgraça é essa. Ele estava se confessando o crime para poder ser perdoado, né? Delação não seria o termo adequado porque ele não estava delatando ninguém, né? No caso, era ele mesmo. Então, ele fez um acordo, né? Um acordo aonde eu confesso... Essa porra não existe, tá? Essa porra não existe. Então, por isso que não dá pra falar o que é, porque não existe. Eu roubo, eu confesso o roubo, aí eu sou perdoado pelo roubo se eu entregar as coisas que eu roubei. Isso não existe, tá? Isso não existe. Então, o que ele falou foi isso, né? Eu roubei, mas como eu fui pego com a mão roubando, então eu vou confessar as coisas que eu roubei, e aí eu não sou ladrão mais porque eu entreguei o que eu roubei. Então, mais ou menos isso, não é uma delação. É mais ou menos uma outra coisa aí que não deve existir no mundo no todo, mas existe na injustiça brasileira, né? Mas eu gostei do Carlos Jordi, que falou umas coisas aqui. Vamos lá. Muito cara vagabundo, mas igual esse aqui, ó, tá pra nascer. Todo mundo acompanhou esse caso. Janones admitiu a rachadinha, assinou um acordo de não persecução penal, pagando 131 mil. Essa é a palavra certa. Acordo de não persecução penal. Não é uma delação, tá? É que eu tô com delação na cabeça aqui, porque no Brasil tudo é delação, né? Vamos lá. Eu já vi muito cara vagabundo, mas igual esse aqui, ó, tá pra nascer. Todo mundo acompanhou esse caso. Janones admitiu a rachadinha, assinou um acordo de não persecução penal, pagando 131 mil reais e mais uma multa pra não ser processado criminalmente. Mas agora ele tá dizendo que não confessou nada e que não cometeu nenhum crime. Hoje eu vim aqui falar com você sobre rachadinha. Não, eu não confessei nenhum crime. E foi a celebração de um acordo legal para resolver uma questão administrativa, sem qualquer crime envolvido. É muito mentiroso. Não foi uma questão meramente administrativa. E na própria decisão, mostra que você estava sendo investigado por diversos crimes e a PGR entendeu que você praticou o crime previsto no artigo 312 do Código Penal.
Peculato, porque você cometeu rachadinha e se apropriou do dinheiro dos seus assessores. Ele diz que não confessou nenhum crime, mas na decisão diz que a PGR firmou acordo de não persecução penal com o investigado André Janones na forma do artigo 28A do Código de Processo Penal. Que artigo é esse? Olha ele aí! Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado, formal e circunstancialmente, a prática de infração penal, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ele tá com medo disso aqui, ó. Porque agora a sua confissão serve como prova de que ele mentiu no Conselho de Ética sobre não ter feito rachadinha. Isso foi homologado pelo ministro Luiz Fux, provando que não houve confissão de nenhum crime. Se a confissão de um crime é uma exigência legal para o acordo de não persecução penal e você está dizendo que não confessou nenhum crime, o seu acordo deve ser rescindido imediatamente. E é isso que farei, um pedido ao PGR e ao ministro Fux para anulação do seu acordo de não persecução penal para que você possa ser processado criminalmente como bandido que é, Rachadones. Exatamente. Parabéns para botar esse vagabundo na cadeia. Vagabundo. E quando ele for preso, se for, eu irei comemorar, como ele estava querendo que a menina do batom fosse presa, né? Eu acho que seria muito interessante se esse vagabundo for preso. Seria muito bom se esse vagabundo for preso. Pessoal, aqui alguém me mandou isso aqui e eu não gosto de falar de coisas que eu não entendo, tá? Se eu não pesquiso uma coisa, não analiso uma coisa, eu não gosto de falar. Ou seja, eu posso mostrar matéria para vocês, né? Mas eu não entro no mérito quando eu não conheço do que se trata o mérito. Então vocês têm que entender, mostrar coisas para vocês, eu sempre entro em mérito quando eu sei do que está acontecendo. Quando eu não sei do que está acontecendo, eu mostro a matéria para vocês, mas não entro no mérito, tá? Então, muitas pessoas têm falado sobre isso aqui. É o Gabriel Monteiro. Eu nem sei quem é Gabriel Monteiro, tá? Mas várias pessoas falam, eu acho que era um policial, acho que era também vereador, e ele fazia vídeo no YouTube, e ele foi preso, e muitas pessoas dizem que foi inocentemente preso. Bom, agora o cara tá sendo solto, ou seja, provada a inocência do cara, então acredito que quem disse que o cara é inocente deve estar certo. E outra coisa, vocês ainda acreditam na justiça brasileira? Eu não acredito. Então, quando alguém é preso no Brasil, eu tenho um carrapato atrás da minha orelha porque eu não consigo acreditar na justiça brasileira. Então, não, mas o cara foi preso porque o cara fez isso. Eu não acredito no que vocês falam. Não acredito na justiça brasileira. Eu tenho uma dificuldade enorme. Por isso que eu falo para as pessoas do meu canal. Você é a favor? Vou dar uma pergunta para vocês. Vocês são a favor ou vocês são contra a pena de morte no Brasil? Se você é a favor da pena de morte, coloca 1. Se você é contra, coloca 2. Vai no comentário e coloca isso aí pra gente. Então isso aqui é o Gabriel Monteiro. Então não vou entrar no mérito, porque não conheço o mérito. Mas o rapaz foi solto. E é interessante o vídeo. Vem pra cá. Por onde que ele sai? Gabriel, você está se sentindo perseguido? Gabriel, boa noite. Qual é a pessoa que está saindo agora? No momento, o que ele está pensando? A Deus a honra! A Deus a glória! É Gabriel! É Gabriel! É Gabriel! É Gabriel! Eu queria que a minha filha pudesse sair. Mas eu tenho que ficar escondendo a menina por conta da perseguição que a gente passa. As 6 já fecharam as grades, a gente continua aqui aflito, né, nervoso, querendo saber se finalmente vão soltar o meu irmão Gabriel Monteiro. Filha, olha aqui seu titinho! Chama, sobrinho, logo a gente vai estar junto, tá? Te amo, Ana. Então, como eu falei para vocês, eu não posso entrar no mérito porque eu não conheço o mérito, mas, por exemplo, eu faço uma pergunta para vocês, e vocês são pessoas qualificadas no nosso canal, né? E vocês são pessoas inteligentes. E essa é a briga que a gente sempre tem.
Você é a favor da pena de morte. Mas você acabou de dizer pra gente que você não confia na justiça. Como que você pode ser a pena de morte de um lugar que você não confia na justiça? Você não está se contradizendo. Pensa no que você está falando. Você é a favor da pena de morte. E ao mesmo tempo você não confia na justiça. Como que você pode se contradizer tanto? Você está entendendo o que você está falando? Como que você pode ser a favor da pena de morte se você não acredita na justiça? Se o Brasil não tem justiça, como que você vai querer pena de morte? Então as pessoas, elas se contradizem. O povo brasileiro precisa observar, precisa abrir a mente. Se nós tivéssemos pena de morte no Brasil, provavelmente estariam pedindo pena de morte contra o pessoal do dia 8. Porque não tem justiça. O Brasil não tem justiça. Então você não pode se contradizer. Não pode. Então não tem como. Não tem como a gente ser a favor da pena de morte sem que haja justiça. Entendeu? Sem que haja justiça. Então a gente tem que abrir a nossa mente sobre essa situação. No caso como eu falei para vocês, do caso do rapaz, eu não conheço o caso dele, não posso julgar o caso dele, mas eu não acredito na justiça brasileira. Então eu vou acreditar na inocência do cara. Quando um cara diz que é inocente, nas circunstâncias dessas, eu tenho que acreditar no cara e não na justiça brasileira. Infelizmente. Infelizmente. Eu gostaria de acreditar na justiça brasileira, mas não tem como acreditar. Não tem como acreditar. Tá?